Quando a gente recebeu aqui o Hector Kenzo, aquele que eu falei pra você, que é da Receita, seu parceiro lá de curso. Kenzo, se estiver assistindo aí, um forte abraço pra você, cara. A gente nunca mais se viu, desde 2015, acho. A gente mais Desde se viu. 2015? Foi. Então, e ele é seu vizinho lá, mora em São José. Sim. Ele falou a famosa frase que a gente leva aqui bastante, da motivação. Ele falou assim, eu decidi que eu queimei os barcos. Ele fala essa frase, queimou Sim. os barcos, quebrou as pontes, né? Sim. Eu fui até lá, queimei os barcos, não tem mais volta. Sim. Eu decidi. E aí teve uma hora que eu até falei de motivação pra ele falou assim, não, mas como assim? Não tô entendendo. Como assim se eu me sentia motivado? Já não te falei que eu queimei os barcos lá atrás? Eu falei, puta, cara, lembra que ele falou isso? Eu falei, mas você não pensava em desistir? Não precisava de motivação mais. Mas na verdade não é que ele não precisava. É porque já queimou. É que ele já tinha uma claro pra ele. Já estava tão claro que a motivação é algo natural. Exatamente. Foi isso que eu fiquei pensando. Pra ele já era natural. E aí, conforme você cria essa naturalidade da motivação, e de novo, o problema é que as pessoas, elas olham a motivação como aquela vontade. Ah, nossa, hoje eu tô com vontade de estudar, eu tô motivado. Cuidado. A gente confunde muito as emoções, a gente dá nome errado para as coisas. Uma coisa é você estar num estado de entusiasmo para fazer uma coisa. Você está entusiasmado, que você quer o resultado, então gera aquela dopamina para ter a recompensa. Motivação não é emoção. Motivação é, eu sei por que eu tenho que fazer isso. Agora. E você vai lá e faz. Aí você, agora eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu sei porque eu tenho que fazer isso. Quando você cria esses motivos claros e você começa a viver o processo, que é o que inclusive está, né? A pulseirinha minha aqui, viva o processo e seja consistente, você esquece o resultado e foca só no processo, literalmente, esquece o teu concurso. Esquece, você não tem controle nenhum sobre ele. Eu falo para os alunos, esquece a prova. Esquece totalmente esse concurso, esquece a prova, esquece tudo. Ah, por quê? Porque você não tem controle sobre ele. Sobre o resultado, né? Você nunca vai controlar o resultado na tua vida. Agora, você tem 100% de controle sobre o teu processo. Ou deveria ter, a maioria das pessoas não tem. Quando você aprende a controlar o processo e ter motivos claros para se manter no processo, não é que você não precisa de motivação. A motivação se torna natural. Porque os motivos claros, eles estão ali, claros, escancarados na tua mente. Todo santo dia, o porquê que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Você começa a criar consistência. Criou consistência, uma hora vira hábito, virou hábito, cara, já era. É só fazer. E para desenvolver isso daí, é uma coisa que a gente faz aos poucos ou é uma virada de chave? Porque muitas vezes é um treinamento ou senão virei a chave. Entendi o que você falou. Legal. Tem pessoas que vai ser assim, vai ser uma virada de chave. Tem pessoas que vai ter que reforçar isso durante dias, semanas, meses. Então isso é muito relativo, né? Porque o cérebro humano, cada um aqui tem um cérebro único. O que funciona para mim talvez não vai funcionar para você. Então se eu falar assim agora, imagine uma imagem com um carro. Certamente a minha imagem foi totalmente diferente da de vocês. Então é a mesma coisa. O cérebro ele vai ter percepções diferentes. Quando eu falo sobre motivos claros para ação, quando eu falo sobre criar consistência, cada um vai ter que olhar para a sua vida e começar a se perguntar. Essa autoanálise, né? Esse autodesenvolvimento mesmo. De você olhar e falar, tá, como que eu vou fazer isso? Né? O que é importante para mim? Quais são os meus valores? É você parar e começar a olhar para o lado emocional. Né? Eu falo muito dos três, o meu treinamento chama 3 pilares da aprovação. E o pilar mais importante dos 3 é o emocional. Depois vem rotina de vida e por último vem estratégia de estudo. Porque se o teu emocional está destruído, você não vai ter uma rotina de vida, tua rotina de vida bagunçada, você vai sentar para estudar, você não vai ter cabeça para estudar, você pode saber todas as técnicas do mundo, que nada vai resolver o teu estudo. Agora, se você desenvolve o teu emocional, que seria o quê? Trabalhar ansiedade, medo, dúvida, insegurança, procrastinação, as tuas crenças. Pô, chegar para a pessoa, você que está assistindo aí, que é concurso público, você se perguntar assim, o que eu acredito sobre estudo? Qual que é a primeira coisa que vem na tua mente? Para mim, em 2004, você perguntava assim, Thiago, o que você pensa sobre estudar? Eu ia falar, pior coisa do mundo. Era a primeira coisa que vem na minha mente. Pior coisa do mundo, eu não nasci para isso. Hoje, você perguntar para mim o que você acredita sobre estudar? Melhor coisa do mundo. Eu falo, estudar é crescer em silêncio. É você poder crescer, se desenvolver sem depender de ninguém e poder acessar conhecimentos do mundo inteiro numa velocidade absurda que poucas pessoas acessariam porque você tem a tranquilidade, a paixão por estudar, por ler, por se desenvolver. Mas eu tive um processo para chegar nessa crença. A questão é, quando eu faço meus treinamentos, mentorias, eu transfiro essas crenças para meus alunos, eu faço um processo, né, com eles de acelerar isso.
Não, cara, você está pensando assim. Como é que você poderia pensar diferente? Vamos definir crenças a partir de agora. Quais são os seus valores? Quais são as convicções que você quer? O que você decide acreditar a partir de hoje? É loucura, as pessoas não pensam que o que você acredita ou não, a maioria das coisas que você hoje acredita ou não, você não escolheu. Você acredita nisso porque alguém fez você acreditar nisso e você nem percebeu. Principalmente pai, mãe e professor. São as 3 pessoas que mais influenciam a nossa vida. Sim. Quando que você parou para pegar um papel e começar a escrever o que eu decido acreditar a partir de hoje? Porque o que te impede de mudar uma crença hoje? Nada. Só você mesmo. Que é uma das crenças mais difíceis das pessoas mudarem. Que é acreditar que podem mudar rápido. Olha que doideira. A maioria das pessoas não mudam porque elas acham difícil ou elas não acreditam que é fácil mudar rápido. Ah, hoje eu não acredito em Deus. Posso passar a acreditar hoje? O que te impede? É a própria crença dela de que, não tem como eu passar a acreditar de uma hora para outra. Por que não? O que está te impedindo? Não tem ninguém te impedindo. Você não está preso, não tem ninguém te amarrando. A questão é que as pessoas não aprenderam, e eu também não tinha aprendido a fazer isso, e venho aprendendo cada vez mais, a usar o cérebro do jeito certo. E como que é usar o cérebro do jeito certo? Você não é o teu cérebro. Você não é o teu pensamento. A gente foi criado a acreditar que nós somos nossos pensamentos. O que eu penso sou eu. Porque eu estou pensando isso, então sou eu que estou pensando isso. Não, não é você que está pensando isso. É o teu cérebro. O teu cérebro é um órgão como qualquer outro. Então se o teu intestino resolvesse pensar, agora eu sou o meu intestino. Se o meu baço resolver pensar, agora eu sou o meu baço. Não. O cérebro, ele é o órgão, claro, executivo ali, que, né, praticamente controla todo o sistema, controla pensamento, controla emoção, controla o sistema nervoso, simpático, parasimpático, reações, controla tudo. Mas entenda que nós somos o dono do cérebro, nós somos a pessoa que pensa. Então comece a olhar para o teu pensamento como se fosse só um comando de computador. Se você dá um comando no computador, aquele comando é o computador? Não, é só um comando que foi dado ao computador. Então comece a se enxergar como o computador, o dono do computador. Para você começar a falar, peraí, esse comando aqui, eu não sou bom em exatas. Por que esse comando está aqui na minha cabeça? Quando que veio isso? Quando que eu decidi acreditar nisso? Quem me fez acreditar nisso? Por que eu estou acreditando nisso? Eu quero continuar acreditando nisso? Não. Eu quero acreditar em quê? Que eu tive que passar por esse processo. Falei, não, cara, eu tenho que começar a acreditar que contabilidade é a melhor coisa do mundo. Eu sou o melhor cara em contabilidade que existe. E eu vou aprender isso com facilidade. Eu tenho que acreditar. Eu comecei a falar isso para mim todo dia. Eu sou bom em contabilidade. Contabilidade é fácil. Contabilidade é fácil. Contabilidade é fácil. Contabilidade é fácil. E automaticamente, quando você começa a mudar um sistema de crença, você começa a mudar o comportamento que você tem. Você começa a encarar aquilo de uma maneira diferente. Isso, cara, isso tem centenas de estudos da neurociência mostrando a mudança de performance. Atletas, Djokovic, atletas de NBA, atletas de futebol, os caras têm mentores, coaches em relação a isso, coaches mentais. Tem estudos que mostram a diferença de performance num nível assim descomunal. Só de você fazer a pessoa antes dizer que acreditava e criar um pouco mais de confiança para executar a tarefa. A performance física muda totalmente. Se a física muda, você acha que a tua performance mental não vai mudar? Foco, atenção, concentração, memorização. Então, trabalhar o sistema de crença não é fácil. É um processo relativamente simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes você vai lidar com traumas, você vai lidar com medos, vai gerar emoções. Então, assim, tem que ter alguém para te ajudar na maioria das vezes. Sozinho é muito difícil. É aquilo, eu falo, um neurocientista, um neurocirurgião, né? Não um neurocientista, um neurocirurgião nunca vai operar o próprio cérebro. Ele vai precisar de outro. Ele vai precisar de alguém que entende muito para ajudar naquele processo, apesar dele talvez entender muito. Por isso que não adianta só ler muito livro. Você tem que aplicar na tua vida, tem que ver pessoas que também a fizeram, tem que pegar experiências. Então, tem pessoas que têm a virada de chave muito rápida. Tipo, participa de um treinamento, assiste um vídeo, como muitas pessoas já falam para mim, cara, aquele vídeo teu virou minha chave, dali em diante eu criei uma consistência absurda. E tem pessoas que vão ter que ter paciência no processo. Porque é um processo.